Catedral Jovem na TV está no ar, seja muito bem-vindo. Agora, os jovens, programa para vocês, para os pais também, principalmente agora. E o nosso tema é: o mundo precisa de um pai. Não é isso, Adriano? É isso aí. E hoje nós estamos com um convidado que é autoridade no assunto. Até aqui nos bastidores, nós conversamos uns assuntos aqui que o próprio Espírito Santo, eu creio que foi confirmando aqui, né? Isso, né? E o nosso convidado é o pastor, psicólogo. Eu vou deixar ele se apresentar aqui. Pastor Marlon, seja bem-vindo ao nosso meio. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa, né, que tem realmente sido uma referência para a juventude, não só em Goiânia, como todo o estado, né? E falar sobre esse tema que é a minha vida. Eu me comprometi diante de Deus, eu e a minha família, a realmente focar nesse ministério que, para mim, é a grande maior necessidade da sociedade pós-moderna e sempre foi, que é realmente falar sobre paternidade. Nós vivemos hoje o maior vírus do mundo, que não é corona, chama-se ausência paterna. E aí a gente vai enfrentar um problema aqui no Brasil que não necessariamente é a orfandade, que é um problema como, por exemplo, o Haiti e vários países outros da África, mas nós sofremos na cultura sul-americana o problema da subpaternidade, que é o pai presente, ausente. É muito forte e é muito interessante esse tema. Vamos ver se nós vamos conseguir cumprir toda a pauta. Mas eu coloquei um texto aqui, pastor Marlon, no começo, que eu li ontem à noite mesmo, Salmo 33, versículo 12, fala assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Pastor Marlon, eu tenho visto que a sociedade nos apresenta uma paternidade distorcida, onde a referência acaba se tornando uma referência feminina. E a figura de Deus como pai protetor de nações, de estado, de município, ela acaba sendo deturpada. E o que o senhor poderia nos comentar dentro de um assunto desse, que eu tenho enxergado isso? A própria psicologia trabalha a ideia do impacto, né? Nesse livro, O Mundo Precisa de um Pai, já fazendo a propaganda, nós trabalhamos essa ideia. De 0 a 6 anos de idade, o maior impacto na vida de uma criança é o impacto materno. É a mãe que cuida, que gera vida, amamenta, dá o peito, o colo, o carinho, a afetividade. E nesse tempo, é o tempo de desenvolvimento intelectual e físico também de uma criança. E é interessante, Adriano e Júlia, que estudos indicam que se uma criança é inteligente ou não, esse mérito se dá à mãe. Porque é a mãe que transfere intelectualidade e é dos 0 aos 6 anos de idade, não necessariamente na idade que uma criança está sendo alfabetizada. Que faz a culpa da mãe. É a mãe, né? É tudo a mãe. A glória e a desonra. Mas dos 7 aos 12 anos de idade, o maior impacto é o impacto paterno. Por isso que você que é pai, está nos assistindo agora e tem filho de 7 aos 12 anos, eu te imploro, eu te peço, dedique tempo aos seus filhos. Pelo menos 1 hora por dia você precisa dedicar tempo a um pré-adolescente de 7 aos 12 anos. Por quê? É nesse tempo que a gente poderia trabalhar vários fatores atuantes e ativos na vida de uma criança, mas 2 são mais importantes. Eu falei na minha live ontem, inclusive, sobre isso. Primeiro, a questão da sexualidade. A psicologia diz que uma criança define a sua sexualidade, o seu gênero, entre 7 e 12 anos de idade. Isso tem a ver com o quê? Com o pai. Tá? Então, o pai é totalmente um catalisador ativo dessa questão do gênero e da sexualidade, tá certo? E aí, uma outra questão é a questão da religiosidade. Estudos indicam que uma criança define a sua fé e a sua crença entre 7 e 12 anos de idade, tá certo? Nesse momento é um momento de construção, então, de uma construção sexual e uma construção religiosa. Agora, falando um pouquinho sobre isso, o que acontece? Na cultura brasileira, onde estão os pais nesse momento? Onde está a referência masculina?
Do 0 aos 6 é a representação feminina. E é uma construção saudável psíquica quando a criança deixa o mundo materno e vai para o mundo paterno. Você não é mãe ainda não, né? Não, Então já não, vai tá bem entendendo. longe, pastor. Já vai entendendo isso aqui então. Tá? Do 0 aos 6 é o contato feminino, mas dos 7 aos 12, o que nós chamamos complexo de Édipo, segundo Freud, é quando a criança começa a experimentar o mundo masculino. E aí o problema é onde estão os homens, onde estão os pais dos 7 aos 12 anos de idade. Por exemplo, ausência, né? quem dá aula para o seu filho de 7 a 12 anos de idade na escola? É homem ou mulher? Eu acho. Que a Pra falar a mulher- verdade, eu não sei, mas a maioria é mulher. Mulher. Tem alguns professores. A criança chega em casa, quem faz a tarefa com ela da escola? É A a mulher. mãe. A mãe, E né? tá bom, mas o meu filho é crente, é cristão, vamos para a igreja. Quem dá aula na salinha? A mulher. Cadê os homens? Cadê a referência masculina? Agora nós vamos para um campo espiritual, tá? Com todo o respeito, eu não quero entrar em mérito de religião, eu venho de um lar católico e minha família, boa parte é católico, e eu tenho comunhão com padres, com católicos, amo os católicos, e aqui não é a crítica, é apenas uma referência que Deus me deu sobre isso e que eu tenho compartilhado. Qual que é a referência espiritual para a nação brasileira? Quem é o padroeiro ou a padroeira do Brasil? A referência é quem? Uma mulher. Uma mulher. Nossa Senhora Aparecida, correto? Correto. Eu não estou aqui criticando, estou apenas relembrando. Então, nós temos aqui já um problema semântico. Padroeira. É Peraí. verdade. Que é masculino, Você né? é chamado de Substantivo pai? masculino. Não, você é pai. Você é mãe. Ainda não. Não, Segura, não. por favor. Ainda não. Certo. Mas olha só a discrepância. Uma mulher, referência espiritual, que leva o nome de pai. Por quê? Porque é uma necessidade da nossa cultura. As mães estão ocupando o lugar de pai. Hein, Pastor Marlon, é um vazio que foi deixado, talvez por omissão, né? No Rio de Janeiro, existe um trabalho do governo do Rio de Janeiro que fala que é Minha Origem, Nossa História, que é um trabalho de exame de paternidade, exame para poder o jovem, né, o adulto também que sofre porque não existe a referência paterna, né? Pastor, e nesse ponto, quais são, falando do jovem hoje, quais são as características negativas de um jovem que não teve um pai nessa fase dessa formação dos 7 aos 12 anos e também até mesmo na própria adolescência, quando ele se torna adulto? Quais são as falhas que acontecem de existir no caráter, na formação profissional, até mesmo na questão espiritual? Certo. Só complementando a ideia da nossa referência espiritual de ser uma mulher ocupando um lugar de pai, isso só reforça essa certa idolatrização que nós temos como seres sul-americanos em relação à figura da mãe. Porque em todo tempo nossos pais, e aqui tem o pai ausente pervertido, mas tem aquele pai ausente também que está trabalhando. Nós não podemos também deixar de falar que muitos dos nossos pais, eles erraram tentando acertar, nos dá o melhor. Mas aí eu sempre trabalho essa ideia de que filho não precisa de presente, precisa de presença. O problema é que quando não existe presença, tem que dar presente. Então hoje, por exemplo, que nós somos uma geração pós-moderna que tem mais uma condição financeira diferente dos nossos pais, o que predomina hoje? É presente. Presente, estão aqui. iPhone, Vou viajar, viajar. né? Viajei demais, eu tenho E que aí, levar um presente. é presente. Estou trabalhando, mas eu sempre tenho que levar alguma coisa. É a compensação da Lei da ausência compensação. paterna. Agora, o mundo está despertando, o Ministério Público, né, recentemente uma grande emissora de TV estava divulgando sobre isso, sobre a importância, né, de descobrir o pai. Tinha até um programa, esqueci o nome agora do quadro que eles tinham, Meu Pai, Minha Vida, alguma coisa, ajudando a encontrar os seus pais. Adriano, Júlio, eu poderia citar vários traumas que se cria numa criança quando ela não tem a referência paterna. E foi interessante que essa relação paterna acontece comigo depois que nós fundamos o Ministério Projeto Crescer, que é um ministério com esporte. Temos hoje 9 locais no Brasil e até fora do Brasil. Quando um dos garotos me chamou de pai. E aquilo me chamou a atenção. Não era pai, nem era casado na época. Eu falei, pai, é o pai. E aí começou essa coisa de pai, pai, pai. E aí surgiu também essa fala, né, até no meu Instagram, fala papai, né? Todo mundo me vê, fala papai, porque criou-se uma relação por isso. Por quê? Porque
a ausência de um pai gera 2 fatores extremamente negativos. Primeiro, a falta de identidade e segundo, a falta de missão. Primeiro, identidade, quem eu sou, tá? Essa pergunta parece simplista, mas não é. Quando você pergunta para um jovem quem é você, eles se embaralham. Eu trabalho com um jovem há muito tempo. Quem é você? Ele fala, como assim? Meu nome? Não, meu pai? Não. Quem é você nesse mundo? Qual que é o seu propósito? A sua razão da existência? Eles se enrolam porque os pais não estabeleceram. Veio, automaticamente ele não sabe para onde vai. Exatamente. Esse é o problema do destino. Né? Eu já estudei com pessoas que estavam no 3º, 4º curso incompleto. E aí você vai trabalhar, começa a conversar, você vai ver que houve uma ausência paterna. Não necessariamente na sua totalidade, mas muitas dessas pessoas que não sabem para onde estão indo ou o que querem fazer, tiveram uma ausência paterna. É incrível. Então, para mim, o Ministério Público, o governo, a sociedade, enfim, está se apresentando como um intercessor para que se encontrem os pais, para que haja essa intercessão, porque a psicologia fala que todos nós temos um vazio de pai e mãe no nosso coração e que só pai e mãe pode preencher. E falando de mãe, puxando pra mãe, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter meus pais presentes comigo, na minha família, sempre. Mas, por isso que eu quero te perguntar, quando a mãe, exemplo, fala assim, não, você não vai ver seu pai, não, você não vai conhecer seu pai. Às vezes acontece separação. A própria mãe é uma barreira, né, Ana Júlia? A própria mãe é uma barreira, né, para poder impedir. Parental, crime. Isso é crime. O que a criança vai sofrer? Você já viu? Isso é crime. Isso é um crime contra a criança, é um crime psicológico, isso é uma barreira, um bloqueio. Você cria um bloqueio em relação à figura paterna. Gente, cria-se um bloqueio em relação a Deus, Adriano. Deus é o quê? É mãe? É pai. E Deus é pai, tá? Mas, Deus é pai. Marlon, Deus, só um minutinho, ele transfere ao homem essa possibilidade da divindade. É Deus, inclusive nesse livro nós falamos que Deus, ele se manifesta, né, em pele e osso através da vida de um pai. A conversa tá muito boa, tá muito intensa, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o Culto da Família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco
é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Perto de completar 100 anos, Aparecida está cada dia mais integrada. Depois de construir os 4 eixos estruturantes Norte-Sul, a Prefeitura está implantando novos 5 eixos no sentido Leste-Oeste, conectando toda a cidade e melhorando o trânsito em todas as regiões. Com as contas em dia e gestão séria, a cidade conseguiu agora um financiamento de R$700 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento. Esse recurso vai ser empregado em mais obras de pavimentação e construção de pontes, viadutos, parques ambientais e novas unidades de educação infantil. Somando todas as obras do Programa de Investimentos Aparecida 100 anos, serão mais de R$1 bilhão aplicados. Com o maior programa de infraestrutura urbana em realização por uma prefeitura em Goiás, Aparecida chega aos 100 anos, caminhando para ser uma das melhores cidades do país para se viver. Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Estamos de volta com o programa Catedral Jovem na TV. Seja bem-vindo novamente. E vamos voltar aqui com o assunto, não é mesmo? No bloco anterior, a gente estava falando sobre a barreira da mãe. Quando a mãe impede, e você mesmo disse que é um crime, de não ver o pai quando separa. Ou de falar assim, não, você não vai conhecer, você não vai saber qual é a sua filiação paterna. Como que faz isso? Como que a criança vai lidar? Como que vai acontecer isso? Conta pra gente. Eu sei que existe, assim, várias situações e não é assim, não existe algo bem estático sobre isso, simples. Por quê? Existe a questão do abuso, nós somos um país, né, onde os homens são muito abusivos, o abandono, e a gente sabe que as mães sofrem muito com isso. Mas eu penso que a mãe precisa dar o direito ao filho de escolher. Você quer ou não conhecer o seu pai? Ah, meu pai, então o seu pai é um drogado, ou então é um traficante, blá blá blá. E a mãe tenta proteger. Mas nessa tentativa de proteger, ela cria justamente esse vazio. Uma dentro lacuna, né? Mantém a criança, o jovem ou o adolescente, preso com o vazio, carregando
como se fosse uma mala vazia dentro dele, né? E até gera também uma culpa dentro dele, entendeu? Será que eu sou o culpado desse afastamento do meu pai? Ou será que eu sou o culpado dessa raiva da minha mãe, né? E ele pode também projetar raiva para a mãe. Eu conheço casos, tratei casos de filhos que têm raiva deslocada, uma raiva exacerbada em relação à mãe, porque não permitiu que ele conhecesse o seu pai. Então, é muito importante que você, mamãe, dê ao seu filho esse direito. Se ele não quiser, é uma opção dele, mas você nunca vai carregar uma culpa e logo uma vergonha de não ter dado ao seu filho a permissão de conhecer o seu pai. A despeito de qualquer situação, existe uma solução para isso. E uma coisa que eu falei aqui no início, às vezes os pais, eles não estão assim, os filhos não conhecem os pais, não é uma questão de afastamento, às vezes houve um divórcio, os pais estão perto, mas a alienação parental, ela é psicológica, né? Então, às vezes, os pais estão perto, mas um falando mal do outro, se cria uma alucinação, uma barreira, né? Um trauma. Então, é muito importante que a gente cuide desses sentimentos para que isso não crie um bloqueio na vida de uma criança. Se tratando de um jovem que não teve um bom relacionamento com o seu pai, talvez até, né, aquele pai presente, mas ausente, ou aquele que não conheceu o seu pai, mas hoje ele conhece Deus. E como ele conseguir quebrar essa barreira para conseguir ter uma intimidade com Deus Pai? Muito boa pergunta, e eu respondo que se não houver o processo da ressignificação, ressignificar o que é pai, dificilmente essa pessoa terá uma vida espiritual saudável e sadia, tá? Já conheço várias pessoas que têm um bloqueio, né? Quando fala que Deus é poderoso, ele está ali, né? Mas quando fala Deus é pai, ele transfere, ele projeta a relação do Deus pai. Já tive pregações memória, né? Que a pessoa ia falar comigo, você fala que Deus é pai, mas quando você fala que Deus é pai, eu lógico penso no meu pai. E eu não consigo aceitar a ideia de um Deus pai semelhante ao pai terreno que eu tive. Então é preciso haver o que nós chamamos dessa cura, né, paterna, né? E nós trabalhamos isso também no Mundo Precisa de um Pai, de haver essa restauração sobre a imagem paterna para que eu possa, então, ressignificar a imagem de Deus como um Deus Pai, que o texto de Salmo 34 fala que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu contudo jamais te abandonarei. As pessoas precisam entender que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele é perfeito. E sobre o perdão? O perdão não é um sentimento, é uma ação. E às vezes o jovem, a criança, perdoa sem saber falar, te perdoo, mas sem saber o mal que fez. Como que é isso? Tipo... Vamos voltar um pouquinho no primeiro mandamento com promessa. Honrar o teu pai e a tua mãe para que sejam prolongados os seus dias na terra. Todos nós falamos de honrar pai e mãe. Agora, quando a gente teve um bloqueio com pai e mãe, isso se torna difícil de acontecer. A Bíblia manda honrar o pai. Como que eu posso honrar meu pai? Eu honro meu pai, talvez ausente, concedendo perdão para ele. Essa perspectiva da honra nos ajuda a perdoar. Existe uma consequência quando eu honro pai e mãe. Dias longos na terra, dias de abundância. Agora, como que eu posso praticar essa honra diante de um pai e uma mãe ausentes? Porque aqui entra também a mãe. É pensar que o meu perdão, a minha oração, a minha concessão, né, desse direito de acusar, ele é liberado e isso se torna transformacional na nossa vida. Então, o perdão não pode ser sentido, é uma decisão. E essa decisão acontece na mente. Quando? Quando eu sou renovado, né, pela renovação da minha mente, quando eu conheço a verdade. Então, quando eu experimento essa verdade liberta. Por isso que a palavra de Deus é poderosa no auxílio de um jovem, de um filho, de uma filha que não teve um pai e que tem dificuldade de perdoar. Dentro dessa condição, muitas pessoas estão feridas. E feridas, muitas vezes, elas não conseguem chegar neste caminho. E o que nós podemos ajudar? Qual que é o conselho pastoral ou de um pastor psicólogo, né, que pode ajudar essa mocidade, essa juventude a romper esse caminho? De maneira objetiva, Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados, porque pode muito a oração de um justo. Eu tenho falado isso para homens. Não existe sucesso na vida se não houver confissão.
E aqui o pecado não necessariamente é um pecado moral, mas um pecado de não confessar, um pecado de guardar mágoa. Isso é um problema grande, isso é um pecado de não perdoar. O não perdoar é um pecado. E eu não alcanço, por não perdoar, o perdão de Deus, porque nós temos uma condicional, né? Ele nos perdoa a partir do momento que nós perdoamos, porque Deus é o único que perdoa. E aí, automaticamente, eu não perdoo. Eu estou me colocando no lugar de quem? De Deus. Eu não te perdoo. Quem é você para não me perdoar? Só Deus pode não perdoar, e Ele perdoa, e você, como ser humano, não perdoa, você automaticamente se coloca no lugar de Deus. Então, meu conselho para você, tem alguém para você confessar, para colocar para fora aquilo que está aqui dentro. Depois, peça essa pessoa para orar por você, mas não fique orando um pelo outro se não existe confissão de um sentimento que está aqui dentro. Confessa e ora. E para a gente finalizar o nosso programa, vamos para essa última pergunta com esse versículo aqui, que é o que resumindo, Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse dia está próximo? Qual a leitura que você vê diante desse versículo? Esse dia já está acontecendo, né? Essa foi uma profecia, e aí o texto vai falar que Deus enviaria Elias, que não é Elias porque Elias tinha passado, mas era na unção de Elias. Isso veio com João Batista. As pessoas se enganam achando que João veio para preparar. Qual a missão de João? Preparar o caminho do Senhor. Sim, esse é o produto final. Mas o produto inicial, você vai ver lá em Lucas 1, versículo 17, 19, que ele veio para trazer os desobedientes à obediência e trazer os pais de volta aos filhos. Conserto. Como que nós preparamos o caminho de Cristo? É quando nós trazemos o coração de volta aos pais e dos pais aos filhos. Nós temos aqui 400 anos de silêncio profético. Essa foi a última profecia do Antigo Testamento. Depois disso, 400 anos Deus se cala. Por quê? Justamente por conta dessa profecia, que já era uma problemática daquele contexto. Eu sempre brinco, se existe, né, essa grande maldição, a pior maldição, não existe nada pior do que um coração de um pai fechado ao coração do filho, ou um filho afastado do pai. Aqui está a grande ira de Deus. Eu vou vir ferir a terra com maldição. Então, eu faço um apelo. Se você tem algo, um bloqueio em relação à sua paternidade, em relação ao seu filho ou em relação ao seu pai, busque ajuda hoje, porque isso vai ser transformacional na tua vida. E restaurador, né? Das emoções e principalmente da intimidade de Deus como Pai, que é tudo para nossa vida. Porque na realidade, pastor Marlon, já encerrando, Ana Júlia, eu sei, mas o principal disso tudo é que pessoas têm vivido aqui na terra dentro das suas feridas e das suas dificuldades, levando a vida, mas esquecendo que existe uma eternidade. A eternidade ou é ao lado de Deus, seu Pai, ou não. O nosso programa, infelizmente, fica por aqui. Queria agradecer a sua participação no nosso programa, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe vocês, e mandar um beijo para minha família, no qual eu não falei no início, a Yara, minha esposa, a Camille e o Felipe, que estão nos assistindo. Um beijo grande para vocês. Um abraço e aguardamos vocês nas próximas gravações. Até o próximo programa. Até.